Olá, meu nome é Pierre Ternachon, sou especialista em imigração e diretor da Dex Consulting, uma empresa que oferece consultoria a pessoas que têm interesse em viver no Canadá. Neste vídeo, vamos falar sobre o processo de imigração para a província do Quebec, no Canadá. Vou apresentar do que se trata, quais os requisitos e as vantagens deste processo, o que a Dex oferece para ajudar os interessados em imigrar. Antes de iniciar, vamos falar um pouco sobre o Canadá e a província do Quebec. Canadá. Canadá é o segundo maior país em extensão territorial do mundo, com mais ou menos 34 milhões de pessoas. A maior parte da população vive na extensão da fronteira com os Estados Unidos. O índice de desenvolvimento humano do país é considerado muito alto. No relatório da ONU, publicado em 2009, o país ficou em quarto lugar, atrás apenas de países como Noruega, Austrália e Islândia. Ou seja, é um país com ótima qualidade de vida. O Canadá possui 3 territórios e 10 províncias. As províncias são como os estados brasileiros. O país possui 2 línguas oficiais. 80% da população fala inglês e uma minoria fala francês. Mas, na província de Quebec, ocorre o inverso, pois 80% da população fala francês. Vamos conhecer um pouco do Quebec. O Quebec é a segunda maior província do Canadá, com quase 8 milhões de pessoas. Sua capital é a cidade de Quebec. As suas cidades principais são Montreal, que é a segunda maior cidade do Canadá, com 4 milhões de pessoas, Gatineau, Sherbrooke, Saguenay e Trois-Rivières. O Quebec tem o 18º PIB per capita do mundo. A província tem uma economia muito forte, dispondo de uma força de trabalho altamente qualificada e 19 universidades. A educação básica no Quebec é gratuita e as escolas são públicas e de alta qualidade de ensino. O sistema de saúde também é público e excelente. O Quebec possui uma sociedade democrática, com uma qualidade de vida bem acima da média. Os níveis de educação e de emprego são altos. A província tem baixa criminalidade, baixa corrupção e baixa temperatura. No inverno, o frio no Quebec chega a 30 graus negativos. Na média, fica em 12 graus abaixo de zero. Por isso que as pessoas possuem calefação em suas casas e utilizam roupa quente. Apesar do frio ser muito grande, a estrutura adequada torna o frio mais suportável que o inverno no Brasil. Mas não é frio o ano inteiro. A temperatura média na primavera e no outono é ótima, acima de zero, de 4 a 5 graus. E no verão é extremamente quente, podendo alcançar até 30 graus, tanto que as pessoas têm ar-condicionado lá para suportarem o calor. O Quebec é uma sociedade cordial sem preconceito e que está aberta a receber pessoas que vão participar de seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Mesmo com um ótimo nível sociocultural, o Quebec possui um déficit populacional. Por isso, foi criado um programa de imigração para os estrangeiros que querem viver na província. Vamos falar um pouco mais sobre esse programa. Desde os anos 90, o Quebec possui um programa de imigração oficial que ajuda pessoas de diversos países a obter visto de residência permanente. Em média, a província recebe a cada ano 45 mil imigrantes de mais de 100 países. E até 2012, quando o programa deve acabar, mais de 50 mil vistos por ano devem ser liberados. O programa concede às pessoas o visto canadense de residência permanente. Com esse visto, você pode viver legalmente no Canadá, possuindo os mesmos direitos e deveres de um cidadão canadense.
O programa de imigração é constituído de 3 etapas. A primeira etapa é a inscrição, quando o candidato envia um dossiê com formulários e documentos ao escritório de imigração do Quebec. O perfil do candidato é avaliado segundo uma escala de pontuação. Ele pode ser habilitado para a segunda etapa. Na segunda etapa, uma entrevista é realizada pessoalmente no escritório de imigração do Quebec, em São Paulo. Caso aprovado, o candidato recebe o CSQ, um convite do Quebec que permite solicitar o visto de residência permanente no Canadá. A última etapa é a solicitação do visto. Deverá ser enviada uma outra documentação ao Consulado Canadense do Brasil, que vai verificar antecedentes criminais e solicitar exames médicos ao candidato. Com esta fase concluída, o candidato recebe o visto de residência permanente e pode se mudar para o Quebec. A solicitação de ingresso no programa de imigração pode ser feita para somente uma pessoa ou para um casal com ou sem filhos. No caso do casal, um deverá ser o requerente principal. Normalmente é aquele que tem os melhores requisitos do programa. Está disposto a imigrar para a província do Quebec? Para ter sucesso no processo de imigração, é necessário que o candidato preencha alguns requisitos, recebendo pontuações diferenciadas para cada um. Os principais fatores analisados pelo programa de imigração são: idade. A idade é um importante fator no processo de qualificação. A faixa ideal é entre 25 e 36 anos. Mas a partir dos 18 até os 43 anos, ainda há chance de aprovação. Formação profissional. O requerente precisa ter um diploma técnico, tecnólogo ou de graduação universitária. No Quebec, muitas profissões são reguladas por um órgão de classe, como, por exemplo, a OAB, que aqui no Brasil regula os advogados. Por isso, é sempre bom pesquisar se a área de formação do candidato é regulada e, caso seja, quais são os requisitos para a regularização no Quebec. Experiência profissional. É preciso ter, no mínimo, 2 anos de experiência de trabalho. Estágios também contam. Francês. Para qualificar-se no programa, alcançando uma pontuação mínima, é necessário comprovar que você tem de 150 a 200 horas de estudo da língua francesa, no mínimo. Estes são os requisitos básicos para que a pessoa seja aceita pelo programa de imigração. Contudo, existem diferenciais que podem ajudar bastante o candidato. Possuir um diploma técnico e trabalhar em uma área profissional que seja de grande necessidade da província, atividades de serviços e tecnologia, principalmente na área de saúde, TI, aeroespacial, exatas, telecomunicação, essas são atualmente muito valorizadas. Já ter visitado o Quebec por no mínimo 2 semanas ajuda. Falar bem francês, tendo mais ou menos 350 horas de estudo, ajuda. Realizar o processo como casal e ter filhos ajuda. À primeira vista, o processo de imigração parece ser muito difícil, mas existem algumas particularidades que fazem dele interessante. Vamos falar um pouco sobre elas. A média salarial da província de Quebec é de $3.000 canadenses, mais ou menos R$5.300 por mês. Ao entrar no mercado de trabalho, o imigrante deve esperar um salário próximo da média. Após 2 ou 3 anos de experiência,
os salários podem aumentar. Por exemplo, um contador passa a ganhar $4.600 canadenses por mês. Uma enfermeira, 4.500. Um fisioterapeuta, mais ou menos 3.400. E um engenheiro da computação, um pouco mais de 5.000. Podemos notar que os salários não são muito diferentes dos do Brasil. A diferença, na verdade, está no custo de vida. No Brasil, uma renda de R$3.500 permite que a pessoa tenha uma boa qualidade de vida. Esta mesma renda no Quebec, mais ou menos $2.000 canadenses, permite que um casal viva com a mesma qualidade ou até melhor. Comparando com o Brasil, o custo de vida no Quebec é mais baixo por causa de certos fatores. A educação básica e o sistema de saúde são gratuitos e os impostos sobre os produtos são mais baixos. Por exemplo, um carro que no Brasil é vendido por R$70.000, no Quebec é possível comprar o mesmo carro pelo equivalente a R$24.000. Os custos de moradia também são menores. O valor de aluguel de um apartamento de 2 quartos, com condomínio e califação, claro, em Montreal, que é a maior cidade da província, sai em torno de $650 por mês. Não é um valor alto, é muito menor que em muitas cidades brasileiras. Numa situação em que um casal trabalhe e tenha uma renda de $6.000 canadenses, os custos de moradia não pesam. Agora já sabemos mais sobre o programa de imigração da província do Quebec. Vamos dar uma olhada como nós da DEX Consulting podemos ajudar você que deseja ingressar neste processo. A DEX Consulting é uma empresa especializada em ajudar os candidatos ao programa de imigração para o Quebec. Nós oferecemos auxílio na decisão do futuro imigrante e acompanhamento do candidato durante o processo. Primeiramente, nós fazemos uma entrevista de avaliação do perfil do candidato para verificar se ele possui os requisitos do programa de imigração. Esta entrevista pode ser realizada pessoalmente ou via internet. Com a decisão do candidato em participar do processo de imigração, nós auxiliamos no preenchimento dos formulários em francês e na organização dos documentos requeridos pelo programa. Treinamos o candidato para a entrevista do escritório de imigração. E com o candidato aprovado, nas primeiras fases, ajudamos na documentação para a solicitação do visto de residência permanente. Como a língua francesa é uma necessidade para o processo de imigração, você precisa falar francês para imigrar para o Quebec. Também oferecemos o ensino do idioma, no Brasil ou no Quebec, em escolas credenciadas. Todos os nossos serviços são para auxílio e suporte do candidato durante o processo de imigração. Mas o sucesso da obtenção do visto depende do candidato e não da DEX. É importante deixar claro que a DEX é uma empresa privada com expertise na área da imigração para o Quebec. Temos parcerias no Brasil e no Canadá, mas não somos uma empresa ligada ao governo canadense ou do Quebec. Caso você queira maiores informações sobre nossos serviços, consulte o nosso site, entre em contato conosco via e-mail ou nos siga no Twitter. Para sua atenção, merci e até a próxima.